Olá, pessoal. Eu sou a professora Daniele Maia. Estou aqui para divulgar esses dois cursos que eu gravei antes do Ser Acadêmico inaugurar e que eu estou divulgando aqui na plataforma. O primeiro deles é o curso que eu gravei preparatório para as defensorias públicas da Bahia e de Goiás. É um curso que abrange tudo que está no edital. Falei de controle de convencionalidade, trazendo uma série de casos que vocês conseguem ver quais ali na ementa. Falei sobre a estrutura e funcionamento da OEA, da comissão, da corte, os principais instrumentos da OEA, o papel do defensor público interamericano. Falei de todas as opiniões consultivas já proferidas pela corte, menos a opinião consultiva 28, que eu vou dar de presente para vocês aqui e vou contar para vocês do que ela trata assim que eu terminar de falar sobre os cursos, tá? E também resolvi questões de defensoria pública da banca FCC, questões antigas. O segundo curso foi gravado de forma preparatória para a Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Ela tinha 15 casos concretos expressos no edital. Então, nessa aula, eu gravei, então, falando sobre todos esses casos que estavam no edital, falei de casos de relatório de admissibilidade sobre o Brasil na Comissão Interamericana, falei sobre os 3 casos que estão pendentes de análise pela Corte sobre o Brasil, isso em 2021. Falei de medidas de urgência, do super caso da medida provisória e de todas as manifestações da OEA sobre a Covid-19. No curso para Bahia e Goiás, a aula tem 4 horas de duração e a aula do Rio tem 2 horas e meia. Então, se você estuda para defensoria, eu tenho certeza que esses cursos vão te ajudar a se preparar, porque os editais se confundem muito, eles se interligam muito. Então, tenho certeza que esses cursos podem ajudar você. E como neles eu não trabalhei a opinião consultiva 28, que entrou que foi proferida pela corte muito recentemente, eu vou trabalhar com ela aqui para vocês. Vou dar para vocês de presente, tá bom? Então, nessa opinião consultiva 28, foi uma opinião consultiva sobre a possibilidade ou não de se permitir a eleições por tempo indefinido. E já adianto para vocês que a corte disse que isso não é compatível com a ideia de democracia prevista pela OEA. Foi uma opinião consultiva requerida pela Colômbia, mas a gente lembra que em 2019 o Evo Morales tentou a candidatura e ganhou a sua 4ª reeleição. E questionado sobre essa reeleição indefinida, ele disse que tinha um direito humano à eleição, a ser candidato e poder se candidatar indefinidamente. Então, o Estado, na hora de responder, a Corte, na hora de responder a esse questionamento da Colômbia, dividiu essa resposta em 3 itens: democracia e Estado de Direito e direitos humanos, princípios da democracia representativa e compatibilidade da reeleição presidencial com a CAD. O artigo 23, mais especificamente, que trata dos direitos políticos e que, segundo a Corte, devem ser interpretadas à luz do compromisso do Estado com democracia representativa e com a preservação do Estado democrático de direito. A Corte também apontou que tudo que ela decidiu, tudo que embasou a decisão dela nessa opinião consultiva 28, também se utilizou dos artigos 3 e 4 da Carta Democrática Interamericana. O artigo 3º da Carta Democrática Interamericana fala dos elementos essenciais da democracia representativa: liberdades fundamentais em geral, eleições periódicas, por exemplo, livres, justas, baseadas no sufrágio universal. E o artigo 4º fala dos componentes fundamentais ao exercício da democracia, como a transparência das atividades governamentais, por exemplo. Então, com base nesses 2 artigos da Carta Democrática Interamericana, a Corte fez o seu posicionamento unindo aí a Convenção Americana de Direitos Humanos e a Declaração Americana de Direitos Humanos, essa última, uma soft law, assim como a Carta Democrática Interamericana. A Corte disse que a democracia é um regime que deve proteger as minorias, não deve ser uma ditadura da maioria. Ela falou que para haver uma democracia representativa, a gente precisa de 4 elementos: periodicidade de eleições, pluralismo político, obrigação de evitar que uma pessoa se perpetue no poder de maneira indefinida e garantia da separação de poderes.
Então, voltando às perguntas da opinião consultiva feita pela Colômbia, existe direito a eleições definidas? Não existe. Não existe direito humano autônomo a eleições indefinidas, seja na Convenção Americana, seja na Carta Democrática Interamericana, na Declaração Americana ou em qualquer outra normativa do Corpus Iuris Internacional de Direitos Humanos. Segundo questionamento, a proibição de eleições indefinidas ofende o artigo 23 da CAD? Não. A Corte disse que proibir eleições indefinidas é uma proibição, é uma restrição do direito de ser eleito. Mas essa restrição está dentro de todo um sistema de democracia que visa proteger o Estado democrático de direito. Então, essa limitação tem que estar prevista em lei no sentido formal e material, mas ela não ofende a Convenção. Terceiro questionamento da Colômbia, terceiro e último, estabelecer eleições indefinidas fere a Convenção Americana? Fere, tá? Quando a gente limita a reeleição, a gente está protegendo o pluralismo político, está protegendo os partidos políticos, está aumentando a independência e a separação dos poderes. Por outro lado, se a gente estabelece eleições indefinidas, a gente enfraquece esses partidos, enfraquece o diálogo institucional, os movimentos sociais. Isso pode vir a afetar a separação dos poderes. Então, um Estado estabelecer o direito a eleições indefinidas é contrário aos princípios de uma democracia representativa, conforme estabelece a Convenção Americana e a Declaração Americana. Bom, gente, nesses dois cursos que estão aqui, ficou faltando só a opinião consultiva 28, que eu estou explicando para vocês. De resto, ele está super atualizado e eu tenho certeza que vai ajudar quem estuda para a Defensoria Pública. Depois vocês me contam se gostaram.